Você conhece alguém explosivo? Que pode até ter um temperamento doce, mas que diante de alguns gatilhos tem ataques intensos de fúria incontrolável? Essa pessoa pode sofrer de um transtorno muito intrigante que nós vamos comentar no vídeo de hoje. O transtorno explosivo intermitente, também conhecido como síndrome do Hulk. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. A alcunha síndrome do Hulk, que algumas pessoas dão ao chamado transtorno explosivo intermitente, ela vem bem a calhar sob um determinado ponto de vista. Porque tal qual o Hulk, o nosso querido gigante esmeralda dos quadrinhos, das séries e mais recentemente do cinema, algumas pessoas muito doces no tratar cotidiano, algumas pessoas até dóceis diante de gatilhos específicos, podem ter ataques incontroláveis de fúria, que muitas vezes não estão de acordo com seu temperamento habitual. No caso do Hulk, isso até faz parte do personagem, mas na vida real, quando isso acontece, causa muito sofrimento, prejuízo e às vezes muita vergonha para as pessoas que têm essas explosões. Hoje nós vamos entender o chamado transtorno explosivo intermitente. Vamos ver um breve histórico, vamos ver como é feito o diagnóstico, quais são as pessoas mais acometidas, o quanto ele é comum na nossa sociedade e no final vou falar também sobre o tratamento. Então fica comigo até o final, mas antes, se você gosta dos assuntos de saúde emocional, bem-estar e comportamento, inscreva-se aqui no canal, facinho, clica no botão vermelho aí abaixo e logo depois clica no sino para você ser notificado de novos vídeos. E deixa também o seu like, que isso é bastante importante para o nosso canal. E para me seguir em todas as redes é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Se não quiser perder nenhum conteúdo, a gente tem grupo de WhatsApp e grupo do Telegram na descrição do vídeo. Eu perguntei no início do vídeo se você conhecia alguém. Aliás, você tem algum relato para fazer sobre isso, sobre ataques de explosividade intensa que você já presenciou? Ou será que você mesmo já foi protagonista de algum ataque de raiva intensa e incontrolável? Fala sobre isso aqui nos comentários. Quando eu vou estudar ou explicar sobre algum transtorno, eu gosto sempre de fazer um breve histórico para entender como esse transtorno foi vislumbrado ao longo do tempo, como ele foi nomeado, entendido e classificado. Eu acho que esse é um grande ponto de partida para a nossa compreensão do fenômeno. Então vamos ver como a síndrome do Hulk, ou transtorno explosivo intermitente, foi nomeado ao longo do tempo. Muito bem. A primeira vez que essa descrição de sintomas ela foi categorizada foi dentro da chamada personalidade passivo-agressiva. Na primeira edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria. Porém, já na segunda edição, em 1968, esse comportamento que hoje nós chamamos de transtorno explosivo intermitente, ele foi categorizado dentro da personalidade explosiva. E por que foi feita essa divisão? Ele saiu da personalidade passivo-agressiva e passou para a personalidade explosiva. Porque a personalidade passivo-agressiva tem algumas características que muitas vezes não são observadas nas pessoas que têm essas explosões. A personalidade passivo-agressiva ela tem um padrão difuso de uma atitude meio negativista, uma certa resistência passiva às demandas do dia a dia que exigem algum desempenho adequado. Há uma certa vitimização, procrastinação, teimosia, ressentimento e muitas vezes atitudes manipulativas e controladoras em relação às outras pessoas. E há pessoas que têm o comportamento explosivo em algumas ocasiões que não apresentam nenhuma dessas características. Por isso, a Associação Americana de Psiquiatria, já em 1968, separou a personalidade passiva-agressiva da personalidade explosiva. A personalidade passivo-agressiva permaneceu nos manuais até a quarta edição. Já na quinta edição ela foi extinta. Quanto à personalidade explosiva, já na terceira edição do DSM, em 1975, se transformou no transtorno explosivo intermitente. Mas como foi essa tal transformação? E como ocorreu essa tal transformação? Percebeu-se que esses episódios explosivos faziam parte de um transtorno psiquiátrico e não de uma característica de personalidade. Então ele saiu do rol das personalidades disfuncionais e foi para o rol dos transtornos psiquiátricos de fato. Antes de ver detalhadamente cada um dos critérios diagnósticos do transtorno explosivo intermitente, quero fazer aqui uma descrição livre e depois vamos conferir como está exatamente escrito lá nos critérios diagnósticos. O transtorno explosivo intermitente tem dois padrões bastante conhecidos. Num deles, as explosões acontecem com maior frequência.
Elas acontecem num número maior de vezes, porém são explosões com menor gravidade. Já em outro, as explosões elas são mais raras, no entanto a gravidade é muito maior e as consequências são muito maiores. Esses dois padrões podem acontecer e os dois padrões se encaixam dentro do transtorno. Esse transtorno está categorizado na categoria dos transtornos de controle dos impulsos. No caso aqui é o impulso agressivo diante de uma situação que provoca raiva ou fúria. E as reações são sempre exageradas em relação ao estímulo que as provocou. Os estímulos podem ser os mais diversos, aí depende de pessoa para pessoa, mas as reações elas sempre são muito exageradas ao que se espera normalmente diante daquele estímulo. Uma outra coisa bastante importante, as atitudes agressivas no transtorno explosivo intermitente não são premeditadas, não fazem parte de um plano que a pessoa tenha visando algum objetivo. Por exemplo, se a pessoa quer se vingar de alguém e faz uma tocaia para agredir essa pessoa, logicamente isso não faz parte do transtorno. O transtorno, como eu falei para vocês, é um transtorno de controle do impulso agressivo. Diante de um gatilho específico ou inespecífico, a pessoa é cometida por esse impulso, por essa raiva intensa e sucumbe a ele. Se há premeditação, não é transtorno explosivo intermitente. As explosões causam bastante prejuízo para a pessoa. Obviamente, prejuízo nos relacionamentos, mas também prejuízos no trabalho, por exemplo, na realização de planos, no pragmatismo da pessoa em diversas áreas da vida. Outra coisa importante, em crianças muito pequenas, esses acessos de raiva incontrolável podem ser considerados normais ou podem fazer parte de outro transtorno. Então a idade tem que ser maior que 6 anos. E por fim, esses acessos de raiva eles não são melhor explicados por outros transtornos psiquiátricos que nós veremos a seguir. Dito isso, vamos ver como está escrito exatamente no DSM. Quanto aos critérios diagnósticos, vamos ver exatamente então como é feito o diagnóstico. Então olha lá, há explosões comportamentais recorrentes, representando uma falha em controlar impulsos agressivos, conforme manifestado por um dos seguintes aspectos. Então olha lá, agressão verbal, por exemplo, acessos de raiva, injúrias, discussões ou agressões verbais. Ou agressão física dirigida a propriedade, animais ou outros indivíduos, ocorrendo em uma média de 2 vezes por semana durante o período de 3 meses. A agressão física não resulta em danos ou destruição de propriedade, nem lesões físicas em animais ou em outros indivíduos. Então, o que está acontecendo aqui? São agressões bastante frequentes, mas que não têm uma gravidade tão intensa. Porém, pode ocorrer de outra forma também. Menos frequente, porém mais intensa. Dá uma olhada aqui, olha. 3 explosões comportamentais envolvendo danos ou destruição de propriedade e ou agressão física envolvendo lesões físicas contra animais ou outros indivíduos, ocorrendo dentro de um período de 12 meses. Então ela pode ser bem frequente, mas menos grave, ou pode ser bem grave e menos frequente. Cumpridos esses critérios, vamos para os demais. Olha lá. A magnitude da agressividade expressa durante as explosões recorrentes é grosseiramente desproporcional em relação à provocação ou a quaisquer estressores psicossociais precipitantes, ou seja, é bastante exagerado. As explosões de agressividade recorrente não são premeditadas, é aquilo que eu falei, não fazem parte de um plano e não têm por finalidade atingir algum objetivo tangível ou específico que a pessoa queira, dinheiro, poder, intimidação e assim por diante. Item D. As explosões de agressividade recorrentes causam sofrimento acentuado ao indivíduo ou prejuízo no funcionamento profissional, interpessoal ou estão associadas a consequências financeiras ou legais. Vamos lembrar, né, gente? Sucumbir à raiva muitas vezes nos traz problemas financeiros ou legais também. E a idade cronológica é de pelo menos 6 anos ou um nível de desenvolvimento equivalente. E por fim, a gente tem que excluir algumas coisas, como eu falei para vocês. Olha lá, as explosões de agressividade recorrente não são mais bem explicadas por outro transtorno, que nós vamos ver a seguir, e não são atribuíveis a outra condição médica, por exemplo, traumatismo craniano, doença de Alzheimer. E sempre em psiquiatria nós temos que excluir os efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, a pessoa usou algum estimulante ou alguma substância que pode diminuir a crítica e o autocontrole dela, ou a pessoa está usando alguma substância ou algum hormônio que pode aumentar a agressividade, por exemplo.
Sobre outros transtornos que podem causar confusão, vamos comentar. Alguns transtornos podem vir associados ao transtorno explosivo intermitente. Aí, no caso, seriam comorbidades. Já outros transtornos podem se confundir com transtorno explosivo intermitente. Nesse caso, seriam diagnósticos diferenciais. Vamos ver os principais deles? A depressão. Algumas pessoas podem ficar incrivelmente irritadas na depressão, né, e responder aos estímulos de forma bastante exagerada. O transtorno bipolar também pode se confundir, o controle dos impulsos pode ficar comprometido no transtorno bipolar. Há também o transtorno disruptivo de desregulação do humor, que pode acontecer com crises de birra, principalmente em crianças, tem que ser feito aí um diagnóstico diferencial. Os transtornos psicóticos podem cursar com agressividade. Algum transtorno de personalidade, por exemplo, como o transtorno de personalidade antissocial ou a psicopatia e o transtorno de personalidade borderline. Todos esses, gente, podem nos confundir na avaliação da pessoa que está tendo as explosões de agressividade. Todos esses transtornos devem ser excluídos para a gente poder fazer o diagnóstico de transtorno explosivo intermitente. Agora, o quão comum é o transtorno explosivo intermitente? A prevalência nos Estados Unidos, por exemplo, 2,7%. Esse paper aqui, depois se você quiser, você pode fazer um print dessa tela e pesquisar na internet, você pode ter acesso a ele, avaliou a prevalência no Brasil, o quão frequente no Brasil é esse transtorno. Por exemplo, na cidade de São Paulo deu 4,9%. Quando há diferenças de prevalência, como a que vocês estão vendo aí, muitas vezes a metodologia para pesquisar o transtorno foi diferente, ou realmente as populações elas são bastante diferentes entre si, bastante heterogêneas entre si, o que pode dar aí uma diferença na prevalência. E quanto aos grupos que podem ser mais acometidos, vou compartilhar com vocês na tela. Olha, o grupo mais prevalente está nos jovens. Jovens assim, menos que 50 anos versus mais que 50 anos. Então, normalmente em jovens ou adultos jovens, o transtorno explosivo intermitente é mais prevalente. Quanto ao nível educacional, ele é mais prevalente em pessoas com menor escolaridade, nível médio ou inferior. Alguns fatores ambientais podem favorecer o aparecimento do transtorno. A parentalidade, parece que há um componente, como em todos os transtornos psiquiátricos, um componente genético envolvido. A estrutura familiar, famílias pouco coesas, com pouco diálogo, com pouco apoio mútuo, podem favorecer o transtorno explosivo intermitente. Da mesma forma, algo que pode acontecer na família, exposição precoce à violência. Muitas vezes isso acontece dentro da família, infelizmente, mas pode acontecer fora da família também. Assim como o uso de substâncias pode favorecer o aparecimento do transtorno. Existem diferentes subtipos do transtorno. Os subtipos aqui, é muito importante eu falar para vocês, os subtipos eles não são importantes do ponto de vista diagnóstico. Eles também não são importantes do ponto de vista etiopatogênico, quanto às origens do transtorno, e muito menos quanto ao tipo de tratamento. Mas do ponto de vista descritivo, existem algumas diferenças que são bastante interessantes. Aliás, o nosso amigo Gigante Esmeralda ele também tem muitas descrições diferentes. Existem muitos tipos de Hulk para quem não sabe. Então, momento cultural do vídeo agora. Por exemplo, esse aqui é o Hulk muito conhecido nos anos 70 e 80 da série televisiva. Muito querido por todos que têm aí mais que 40 anos. Já muitos que estão vendo esse vídeo conheceram apenas esse Hulk aí nas telonas, né, que é o Hulk da geração 7:1. Nos quadrinhos a variação é muito grande. Tem o Hulk azul, tem o Hulk cinza, tem o Hulk vermelho, tem o Hulk amarelo, tem o Hulk misturado com Homem-Aranha, pense na confusão que isso aí causa. Tem até o Hulk misturado com Homem de Ferro, olha lá o bigodinho do Tony Stark e com as cores do Capitão América. Tem o Hulk misturado com Cavaleiro Fantasma e tem o Hulk misturado com Wolverine. Gente do céu, pense o estrago que isso aí não causa. Muito bem, quais são os subtipos então no transtorno explosivo intermitente? Há pessoas que destroem propriedade. Há aqueles que fazem apenas ameaças, algumas ameaças muito feias, muito sérias, mas que cá entre nós temos certeza que a pessoa não tem a mínima intenção de cumpri-las. Já há aqueles que ferem pessoas. Pode haver uma combinação, pessoas que destroem propriedade e ameaçam. Ou pode ter aquele que destrói uma propriedade e fere pessoas.
Uma coisa importante sobre o transtorno explosivo intermitente é que, seja a pessoa menos agressiva, seja a pessoa mais agressiva, aquele acesso de fúria passa muito rápido e logo a pessoa volta para o estado normal de temperamento e humor dela, e muitas vezes passa bastante vergonha e arrependimento pelas atitudes ou ameaças que ela teve no auge do acesso de fúria dela. Ou seja, além dos prejuízos nos relacionamentos, no trabalho, prejuízos financeiros ou legais, a pessoa sofre também muitas vezes de um grande prejuízo moral e arrependimento pelos atos que ela teve. Então, se você conhece alguém assim, você já percebeu esse padrão, eu te convido a ser um pouco mais compreensível com ela. No acesso de fúria, é claro, você tem que se proteger e, se possível, proteger a pessoa até, porque ela vai sofrer pelas consequências das atitudes dela. Mas compreender que aquilo lá às vezes está fora do temperamento dela e fora da moral dessa pessoa. Essa pessoa vai se arrepender daquilo. E você reconheceu em alguém as características do transtorno ou algum desses padrões que eu acabei de citar? Se você reconheceu, deixe o seu relato aqui embaixo nos comentários. Mas olha, de forma anônima, não precisamos citar o nome de ninguém. E eu te convido a uma coisa, a olhar para essa pessoa com um pouco mais de compreensão, porque ela não tem o controle adequado dos impulsos agressivos ante determinados gatilhos. Na vigência da explosão, obviamente, você deve proteger a si e, se possível, proteger a pessoa. Proteger do quê? Proteger das próprias atitudes impensadas que vão trazer prejuízo para ela. E nos momentos de maior calma, propor o tratamento para essa pessoa, para que ela busque um profissional qualificado para fazer o tratamento. E o tratamento costuma dar um bom resultado. A base do tratamento são com medicações antidepressivas. Obviamente tem que ser feito um diagnóstico adequado, porque como eu mostrei para vocês, as explosões elas podem estar dentro de algum outro transtorno psiquiátrico, que não o transtorno explosivo intermitente. E aí o tratamento muda completamente, nós temos que tratar aquele transtorno de base que a pessoa tem. Gostou desse vídeo? Não esquece então de deixar o seu like, que isso é bastante importante para o nosso canal. Não sai também sem se inscrever, é fácil. Clica no botão vermelho e depois clica no sino para você ser avisado de novos vídeos. Se não quiser perder nenhum dos meus conteúdos, na descrição do vídeo tem grupo de WhatsApp e tem o nosso canal no Telegram. Para me seguir em todas as redes, sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Muito obrigado pela sua audiência, por ter chegado até aqui, fique com Deus e até um próximo vídeo.